Olá pessoal, da escola Dom Joaquim de Almeida, pessoal do primeiro ano. Nossa aula de hoje é sobre semelhanças atômicas, certo? Quando fala de semelhanças atômicas, estão falando de isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Certo? Vamos começar falando de elemento químico. Elemento químico, conjunto de átomos que possui o mesmo número de prótons em seu núcleo. Então, a todos aqueles átomos que têm o mesmo número atômico, ele corresponde ao elemento químico. A gente tem aqui alguns exemplos. Olha, cloro, número atômico. A gente sabe que quando vai representar um elemento, o número atômico dele fica aqui embaixo. Então, cloro, número atômico 17, o ferro, número atômico 26, oxigênio, número atômico 8, hidrogênio 1, bário 56 e urânio 92. Nós sabemos que o que identifica o elemento químico é o número atômico. Somente o cloro tem número atômico 17. Somente o cloro tem 17 prótons. Somente o ferro tem número atômico 26. Então só o ferro tem 26 prótons. Se pegar uma amostra, colocar numa máquina de identificar partículas positivas, se tiver lá 26 partículas positivas, eu já sei que aquela amostra é do elemento ferro. Então não esqueçam, o que identifica o elemento químico é exatamente o número atômico. Em determinado momento, um átomo ele pode perder elétrons ou ganhar elétrons, então ele vai deixar de ser um átomo neutro para se transformar em um íon, como está aqui, um íon. Então íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons. Está aqui representado um átomo, olha. Ele tem os prótons, são essa parte aqui, ó, tá vermelhinho no núcleo. Os nêutrons também estão aqui e os elétrons nessa parte verde. Então aqui, ó, o berílio, ele tem número atômico 4. Isso quer dizer que ele tem 4 prótons. Se ele não tivesse elétrons aqui em cima, esse número 2 mais, ele teria também 4 elétrons. Mas como está dizendo para a gente que ele perdeu 2 elétrons, então ele só tem 2. Repetindo, ó, o número de elétrons para um átomo neutro é igual ao número de prótons. Se não tivesse esse 2 mais aqui em cima, o berílio teria 4 prótons e 4 elétrons. Mas esse 2 mais está dizendo para a gente que ele perdeu 2 elétrons. Então ele tem agora somente 2 elétrons. O oxigênio, número atômico 8, ele está dizendo aqui que ele ganhou 2 elétrons. Então se ele ganhou 2 elétrons, ele agora tem 10. Se não tivesse esse 2 aqui, ele teria 8 prótons e 8 elétrons. Como ele ganhou 2, ele tem 8 prótons e 10 elétrons. Certo? O que são elementos isótopos? Isótopos, vou destacar aqui o P, olha. Isótopos são aqueles elementos, aqueles átomos que têm o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico. Tem aqui exemplo dos cloro, olha. Opa, vou voltar. Aqui, dos cloro. Aqui, ó. Número atômico do cloro, 17. 17, certo? Número de massa vai ser diferente, ó, 35 e 37, e o número de nêutrons, mas o número atômico é o mesmo. Ó. O cloro 35 tem número atômico 17, o cloro 37 número atômico 17. Então, isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico. Está aqui. Tem mais um exemplo aqui, o hidrogênio. O hidrogênio ele possui 3 isótopos. O hidrogênio 1, o hidrogênio 2, que é a massa atômica, e o hidrogênio 3. Mas vejam que o número atômico é o mesmo. 1, 1, 1. Claro? Isóbaros. A gente viu que isótopos, mesmo número atômico, eles têm o mesmo símbolo, é o mesmo elemento químico. Já os isóbaros, eles têm em comum o mesmo número de massa. Está aqui, ó. Mesmo número de massa. Aqui o cálcio, número de massa 40, e o potássio, que é outro elemento químico, número de massa 40. Eles têm número atômico diferente, mas número de massa igual. Então são isóbaros. Está aqui, ó. Número atômico 20 para o cálcio, 19 para o potássio. Número de prótons é o mesmo, de elétrons, e o número de nêutrons 20 para o cálcio, 21 para o potássio. Então número de massa igual são isóbaros. E a terceira semelhança atômica, isótonos. Olha aqui o N, isótonos. Então, são elementos que têm o mesmo número de nêutrons. Número atômico diferente, número de massa diferente, mas o mesmo número de nêutrons. Veja, o cálcio tem 20 prótons, número de massa 40. O potássio, 19 prótons, número de massa 39. A gente sabe que não aparece o número de nêutron aqui, mas eu sei como
calcular. Como é que eu faço? Eu faço número de massa menos número atômico, ou seja, 40 menos 20 dá 20 nêutrons, está aqui vermelho. 39 menos 19 dá 20 nêutrons. Então o cálcio e o potássio eles têm em comum o mesmo número de nêutrons, por isso eles são isótonos. Repetindo, ó, isótopos, mesmo número de prótons, mesmo número atômico, é o mesmo elemento químico. Isóbaros, mesmo número de massa, número atômico diferente, número de nêutrons diferente, e são elementos químicos diferentes. Isótonos, mesmo número de nêutrons, também são elementos diferentes, tem número atômico diferente e número de massa diferente. Vamos lá. Elementos isoeletrônicos, veja, o próprio nome aqui já sugere, isoeletrônicos, eletrônicos. Então são elementos que têm o mesmo número de elétrons. Tá aqui, ó. O sódio tem número atômico 11, teria também 11 elétrons, mas esse sinal positivo aqui está dizendo que ele perdeu um elétron, então ele tem 10 elétrons, tá aqui destacado de azul. O oxigênio tem número atômico 8, mas está dizendo para a gente que esse 2 menos, ele ganhou 2 elétrons, então ele também tem 10 elétrons. E o neônio, número atômico 10, como não tem nenhum sinal aqui em cima, o número de elétrons é o mesmo. Então, sódio mais oxigênio 2 menos e neônio fundamental, eles são isoeletrônicos, ou seja, apresentam o mesmo número de elétrons. Tá claro? Então, isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos é o que fecha o pacote da semelhança atômica. Eles têm algo semelhante. Vamos adiante. Aqui. A molécula. A molécula é a menor partícula que representa todas as propriedades físicas e químicas de uma substância. Por exemplo, a água tem as propriedades químicas e físicas dela. Mas se eu pegar uma molécula de água que é formada por um oxigênio e 2 hidrogênios, vai ter as mesmas propriedades da substância água. Então aquilo é uma molécula. Por exemplo, a glicose. Pegar um monte de açúcar, tem propriedades químicas e físicas. Se eu pegar uma moléculazinha de glicose ou de sacarose, vai ter as mesmas propriedades. Então é o que está dizendo aqui. Moléculas é a menor partícula que apresenta as propriedades físicas e químicas de uma substância. Claro, toda molécula é formada por átomos, por elementos químicos. No caso da água, é formada por 2 elementos químicos, o oxigênio e o hidrogênio. Um átomo de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio. Tem aqui alguns exemplos para a gente aplicar falando de isótopos. Ao analisarmos o ânion monovalente, quando fala de monovalente, está falando de 1, certo? Monovalente é 1, ou perdeu ou ganhou. Como aqui está falando que é ânion, então ele ganhou um elétron. Esse elemento aqui A, de número atômico 17, como ele é um ânion, ele ganhou elétron. Ganhou quantos? Se é monovalente, só ganhou 1. Então eu sei que ele tem aqui 18 elétrons. Repetindo, ó. Quando não vem nenhum sinal aqui em cima, nem está falando nada, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Ele teria aqui 17 elétrons e 17 prótons. Mas como ele é um ânion, ânion é aquele átomo que ganhou elétron e é monovalente, então ele ganhou 1. Logo ele tem 18 elétrons. E o cátion B monovalente, então, cátion é quem perdeu elétron. Monovalente, então, perdeu 1. Ou seja, ele tem também 18 elétrons. Se não tivesse essa menção de cátion, ele teria 19 prótons e 19 elétrons. Mas como ele é um cátion monovalente, perdeu um elétron, ele tem 18. Então, tanto ele como o outro, ambos têm 18 elétrons. Vem aqui as alternativas. Ó. Podemos dizer que A e B são isótopos, não são isótopos porque o número atômico de A é 17, o de B é 19, são diferentes. São isóbaros, número de massa de A 35, de massa de B 39, é diferente. Isóbaros é o mesmo número de massa. São isótonos, mesmo número de nêutrons, é só você subtrair. 39 menos 19 dá 20, 35 menos 17 dá 18, então também é diferente. Letra B, A e B são isoeletrônicos? Sim, a gente já viu que eles têm o mesmo número de elétrons. A tem 17, tinha 17, mas ganhou 1 porque é um ânion monovalente, ficou com 18. B tinha 19, mas como é um cátion monovalente, perdeu 1, ficou com 18. Então logo, está aqui resolvido, eles têm 18 elétrons, são
isoeletrônicos, alternativa correta, letra D. Ok, gente? Aí tem algumas atividades para vocês fazerem na página 87 do livro, certo? Vocês lá tem um box que vai ter o comentário. É isso aí, espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço a todos.